Pare por um segundo. Pense na última mulher que você conheceu que terminou um relacionamento. Talvez ela estivesse infeliz. Talvez ela tenha dito que merecia algo melhor. Talvez ela tenha sumido do grupo de amigos por alguns meses, postado algumas frases motivacionais sobre se encontrar. E então o que aconteceu? Ela voltou transformada, radiante, mais feliz do que nunca? Ou ela voltou mais quieta, talvez um pouco quebrada? E honestamente, mais ou menos a mesma de antes, só que em um apartamento diferente. Aqui está o que ninguém quer admitir em voz alta. Um grande número de mulheres que terminam seus relacionamentos ainda estão infelizes, não um pouco frustradas, nem levemente decepcionadas, mas genuinamente infelizes. E não é porque elas deixaram o cara errado. É um problema bem mais grave que todos nós temos medo de abordar. É nisso que vamos nos aprofundar hoje. Você vê isso em todos os lugares que olha. Mulheres postando sobre sua independência, histórias sobre deixar homens tóxicos, histórias sobre finalmente escolherem a si mesmas. O Instagram está cheio dessa mensagem. Os podcasts pregam isso. Até seus amigos provavelmente dizem isso. A história é mais ou menos assim. As mulheres ficaram muito tempo. Elas aceitaram menos do que mereciam. Elas estavam presas em relacionamentos com homens que não as entendiam. Mas agora algo mudou. As mulheres estão acordando. Elas estão indo embora. E elas deveriam ser livres. Elas deveriam ser felizes. Elas deveriam estar prosperando. E sim, às vezes isso acontece. Às vezes uma mulher deixa uma situação realmente ruim e sua vida melhora. Isso é real. Isso acontece. Mas aqui está a parte da história que não é contada. Aqui está a parte que é ignorada pelos treinadores do Instagram e pelos gurus do TikTok. E de mulheres que terminam relacionamentos, grande parte ainda sente vazio, isolamento e duvida de si própria. Elas deixaram o homem. Elas não deixaram o sentimento. Pense em como isso é estranho por um segundo. Se o homem era o problema, então removê-lo deveria remover o problema. Essa é a lógica básica. Você tem um carro quebrado, compra um carro novo, o problema está resolvido. Só que não é isso que estamos vendo. Estamos vendo mulheres que vão embora e depois se veem infelizes em seus empregos, insatisfeitas com seus amigos, insatisfeitas consigo mesmas. A tristeza segue como uma bagagem que elas não conseguem largar. E isso deveria ser um sinal de alerta. Isso deveria nos fazer perguntas mais difíceis. Mas não é o que acontece. Em vez disso, apenas dizemos à mulher que ela ainda não encontrou o cara certo, ou que ela ainda não descobriu seu propósito, ou que ela só precisa de mais tempo para se curar. E a mulher continua procurando e o tempo todo a coisa da qual ela está fugindo continua ali. E nunca foi embora. Estava em sua mala o tempo todo. Deixe-me contar a você sobre uma cliente que veio me ver. Ela estava arrasada. Seu casamento tinha acabado. E eu fiz a ela uma pergunta simples. Por quê? O que aconteceu? E ela não conseguiu responder. Não houve nenhum caso, nenhuma traição, nenhum abuso. Ele não foi mal com ela, ele não foi preguiçoso. Ele simplesmente estava lá. E esse era o problema. Ela esperava que o casamento deles fosse algo mágico. E, em vez disso, parecia o que era. Um compromisso entre duas pessoas normais tentando descobrir o que era. Então ela foi embora. E você sabe o que ela me disse 3 anos depois, quando a encontrei em uma cafeteria? Ela disse que ainda estava procurando por esse sentimento. Ela estava com 3 homens diferentes desde o divórcio. E o sentimento que ela estava perseguindo ainda não estava lá. Ela passou 3 anos e ainda não tinha encontrado o que achava que estava esperando do outro lado daquela porta. Aqui está o que eu acho que está realmente acontecendo. Isso talvez desagrade alguns, mas precisamos discutir mesmo assim. As mulheres, em média, podem sentir mais insatisfação do que os homens. Não porque suas vidas sejam piores, não porque mereçam um tratamento melhor, mas por causa de como seus cérebros são conectados, como são treinados para pensar, como avaliam sua própria felicidade. Pesquisas psicológicas são bem claras sobre isso. As mulheres pontuam mais alto em algo chamado neuroticismo. E eu sei que essa palavra soa mal, mas não é um insulto. É um termo clínico. Significa apenas que você vivencia emoções negativas com mais facilidade e intensidade. Você se preocupa mais. Você rumina mais. Pensa no que está errado em vez do que está certo. Os homens, geralmente, têm uma estrutura diferente. Eles ficam mais tranquilos com as coisas indo bem. Não perfeito. Apenas bem. Pense assim. Acha emprego decente, ganha dinheiro legal, tem tempo livre. Ele acha que isso é bom o suficiente. Uma mulher no mesmo emprego começa a pensar se está cumprindo seu propósito, se está atingindo seu potencial, se é apaixonada por isso. Mesmo emprego, mesmo salário. Experiência interna é completamente diferente. Agora pegue essa diferença e multiplique por tudo. Seu relacionamento, sua carreira, suas amizades, seu apartamento, seu corpo, seus objetivos de vida.
tudo parece não ser o bastante. E quando tudo parece não ser o bastante, então obviamente tudo deve ser o problema, certo? O relacionamento não é satisfatório o suficiente. Mude o relacionamento. O emprego não é satisfatório o suficiente. Mude o emprego. A cidade não é emocionante o suficiente. Mude a cidade. E você sabe o que acontece quando você muda todas essas coisas? O sentimento permanece. A insatisfação permanece. Porque nunca foi sobre as coisas. Era sobre seu sistema operacional interno. Era sobre o fato de que ela está programada para ver o que está errado, antes de ver o que está certo. Aqui está o que realmente muda a situação. As mulheres de hoje são criadas com uma fantasia muito específica. E eu vou chamá-la pelo que é: fantasia. A mensagem é que você pode ter tudo. Você pode ter a carreira perfeita e o relacionamento perfeito. Você pode ter um homem que seja seu melhor amigo, seu terapeuta, seu protetor, seu igual e seu maior incentivador. Ele deve fazer você rir. Ele deve fazer você se sentir seguro. Ele deve entender você sem explicação. Ele deve ser ambicioso, mas também emocionalmente disponível. Ele deve ser confiante, mas também humilde. Ele deve desafiá-la a crescer, mas também aceitá-la, exatamente como você é. Isso não é um homem. Isso é uma fantasia de urso. Esse é um personagem fictício escrito por alguém que nunca teve um relacionamento de longo prazo. Mas as mulheres ouvem que se um homem não preenche todos os requisitos, ela está se acomodando. E se acomodar é tratado como uma forma de traição. É tratado como se ela estivesse desistindo de si mesma. Então uma mulher fica nesse modo de avaliação constante. Isso é suficiente? Ele atende aos meus padrões. Eu poderia fazer melhor? E o problema com esse modo é que nenhum ser humano, nenhum homem de verdade que exista no mundo real consegue passar nesse teste. Tive outra cliente que me contou que deixou um casamento de 10 anos porque o marido não era emocionalmente expressivo o suficiente. Ele era estável. Ele era gentil. Ele era fiel. Ele fornecia. Mas ele não falava sobre seus sentimentos do jeito que ela queria. Ela saiu em busca de alguém mais disponível emocionalmente. Sabe o que aconteceu? O cara emocionalmente disponível era financeiramente instável e acabou custando a ela milhares de dólares. Pelo menos o primeiro cara, com todas as suas deficiências emocionais, conseguia pagar as contas. Esse é o jogo que as mulheres estão jogando e elas nem percebem. Elas estão esperando pela perfeição. A perfeição não está disponível. Perfeito não existe. Perfeito não é um homem de verdade. Perfeito é uma estratégia de marketing criada para fazer com que as mulheres sintam que não são o suficiente e que o cara certo vai consertar isso. Aqui está algo que realmente precisa ser dito. Relacionamentos lésbicos têm as maiores taxas de divórcio de qualquer tipo de relacionamento. Mais altas do que casais heterossexuais. Significativamente mais altas do que casais gays. Pense no que isso significa. 2 mulheres, nenhum homem envolvido, nenhuma masculinidade tóxica, nenhum privilégio masculino. Apenas 2 mulheres que deveriam se entender perfeitamente. Entretanto, separam-se mais do que qualquer outro grupo. Então, se os homens são um problema, como explicamos isso? 2 mulheres juntas, nenhum homem na foto, e o relacionamento acaba com mais frequência. Esses dados estão nos dizendo algo importante, e a maioria das pessoas simplesmente os ignora porque não se encaixam na narrativa em que querem acreditar. Homens gays têm as menores taxas de divórcio. 2 pessoas com expectativas básicas mais baixas. 2 pessoas que estão mais bem com as coisas sendo imperfeitas. 2 pessoas que não esperam que o relacionamento seja um despertar espiritual. Elas esperam que dê certo. E dá certo porque elas param de esperar que seja mágica. A presença de mulheres em um relacionamento parece estar correlacionada a mais insatisfação, mais conflitos, mais términos. Não porque as mulheres sejam más, mas porque as mulheres podem, em média, vivenciar a infelicidade de forma mais aguda. Elas relatam isso mais prontamente e agem de forma mais decisiva. Então uma mulher vai embora. Os primeiros meses podem até ser bons. Sem concessões, sem negociações. Ela pode comer o que quiser. Ela pode dormir quando quiser. Ela pode decorar seu apartamento como quiser. Pela primeira vez em muito tempo, ela consegue fazer exatamente o que quer. E então algo muda. A liberdade começa a parecer um vazio. O silêncio que costumava ser tranquilo começa a parecer solitário. A independência que costumava ser poderosa começa a parecer isolamento. Ela percebe que o relacionamento não era uma gaiola. O relacionamento eram os móveis. E agora ela está parada em uma sala vazia se perguntando por que não parece um lar. Ela começa a namorar. Mas lembra que suas expectativas não mudaram. Ela ainda quer o cara que preenche todos os requisitos. Mas agora está lidando com obstáculos diferentes. Ela está mais velha. Talvez ela possa ter filhos. Costumam procurar mulheres mais jovens os homens que cumprem mais critérios. Os caras que a querem estão disponíveis por um motivo. E de repente ela está nadando em um lago muito menor com necessidades muito maiores. Uma cliente me contou sobre um momento que realmente quebrou algo nela. Ela estava navegando pelas redes sociais e viu seu ex.
Ele estava feliz. Ele estava com outra pessoa. E algo a tocou no peito, porque de repente ela percebeu. Ele não era o problema. Ele era apenas um homem. Um homem normal fazendo o seu melhor. E ela foi embora, que o melhor dele não condizia com a fantasia. E agora outra pessoa estava aproveitando o que ela jogou fora. Esse é o momento que destrói uma mulher. Não o divórcio em si, mas a percepção de que ela fez uma troca. Ela trocou algo real por algo que não existe. E ela passou anos procurando por algo imaginário. E quando ela percebeu que não era real, a coisa real já tinha mudado. Essa é a coisa que ninguém quer dizer. Uma mulher propensa à insatisfação em seu relacionamento também será propensa à insatisfação em seu trabalho, em suas amizades, em sua situação de vida. Em todas as áreas de sua vida. O padrão a segue porque o problema não é a circunstância externa. O problema é interno. Então ela deixa o relacionamento. Então ela muda de emprego porque não estava sendo gratificante. Então ela se muda para uma cidade diferente porque talvez o problema seja onde ela mora. Então ela volta a namorar porque talvez o problema seja ficar sozinha. E o tempo todo ela está correndo para mudar tudo. A única coisa que ela nunca muda é ela mesma. Suas expectativas. Sua tendência de se concentrar no que está errado. Sua necessidade de que tudo pareça perfeito. E toda vez que ela faz uma mudança, ela sente um alívio por um tempo. A novidade, a esperança. Há a sensação de que dessa vez pode ser diferente. Mas então a novidade passa. E a situação real se revela e nunca é tão boa quanto ela esperava. De repente, ela está pronta para mudar novamente. Esta é uma maneira exaustiva de viver. Correr de uma coisa para outra. Confia sempre, mas uma mudança e a felicidade surge. Sempre perseguindo um sentimento que nunca chega a existir. A sociedade tem sido muito deliberada sobre a mensagem enviada às mulheres. Aqui está o que a cultura diz. Você merece a felicidade. Você deve se sentir realizada. Você deve se sentir animada, contente e apaixonada pela sua vida. Se você não se sente bem, algo está errado. Algo precisa mudar. O universo está lhe dizendo para ir embora. Para procurar para encontrar algo melhor. Mas aqui está o que a cultura não diz. A felicidade não é permanente. Bons sentimentos vêm e vão. O desconforto é normal. Um relacionamento decente é realmente muito raro. E querer que tudo pareça incrível o tempo todo é uma receita para uma vida passada perseguindo algo que não existe. Os homens recebem uma mensagem muito diferente. Dizem aos homens que a vida é difícil, que os relacionamentos exigem trabalho, que seu trabalho é aparecer e fazer o trabalho e não reclamar muito. Mas pode ser mais realista. Um homem espera dificuldades e as encontra. Suas expectativas são atendidas, então ele se sente bem. Uma mulher espera alegria e encontra dificuldades. Suas expectativas são violadas, então ela se sente infeliz. Mesma realidade. Experiência diferente. Narrativa interna diferente. Quero deixar algo claro. Não defendo que mulheres permaneçam em situações ruins. Se um relacionamento é abusivo, saia. Se é tóxico, vá embora. Se um homem está realmente te machucando, vá embora. Não estou discutindo isso. Mas a maioria das mulheres que deixam relacionamentos hoje não estão deixando o abuso. Elas estão deixando a decência. Elas estão deixando um homem normal que não era mágico. E elas estão fazendo isso porque acreditam que algo melhor está esperando. Algo melhor geralmente não está esperando. O que está esperando é o mesmo sentimento que elas já tinham, sem a pessoa que costumava ajudar a carregar parte do peso. Aqui está o que precisa mudar. As mulheres precisam ouvir a verdade sobre o que a felicidade realmente é. Não é um destino. É um estado flutuante. Alguns dias você se sente bem, outros dias não. Nenhuma mudança de circunstância externa pode consertar isso. Você pode mudar de parceiro e ainda ter dias ruins. Você pode mudar de emprego e ainda ter ansiedade. Você pode mudar de cidade e ainda se sentir triste às vezes. O objetivo não deve ser eliminar todos os sentimentos negativos. O objetivo deve ser construir uma vida onde você possa aceitar sentimentos negativos, sem entrar em pânico e tentar destruir tudo. Para os homens assistindo, se sua mulher diz que está infeliz e não sabe por quê, talvez, não tenha a ver com você. Pode ser sobre o processo interno dela. Pare de tentar consertar isso. Você não pode consertar. Você pode apoiá-la. Você pode ser consistente, mas não pode salvá-la de suas próprias expectativas. As mulheres que descobrem isso param de fugir. Elas percebem que todo relacionamento terá problemas. Todo emprego terá frustrações. Toda cidade terá coisas que elas odeiam. Elas param de procurar as circunstâncias certas e começam a ajustar sua resposta interna às circunstâncias imperfeitas. Algumas delas, as que têm sorte, voltam para os homens que deixaram. Não porque não conseguem sobreviver sozinhas, mas porque perceberam que o que tinham era realmente raro.
Um homem que apareceu, um homem que tentou. Com profundo compromisso, um homem apesar de seus defeitos. Elas perceberam que estavam procurando a perfeição quando o bem estava bem na frente delas. Mas muitas mulheres descobrem isso tarde demais. Ao concluir o divórcio, com o tempo passando, eles seguindo em frente, quando ouvires alguém culpar os homens por mulheres deixarem seus relacionamentos, questiona de outra forma. Se a causa são os homens, por que essas mulheres seguem infelizes após a separação? Por que a insatisfação as persegue como uma sombra? Por que ela aparece em todas as áreas da vida delas? A resposta é desconfortável, mas respostas desconfortáveis geralmente são as únicas que valem a pena ter. Não se trata de culpar as mulheres. Trata-se de dar uma imagem mais completa do que aqui está sendo vendida atualmente. A imagem que está sendo vendida é simples. Você está infeliz. Ele é o problema. Vá embora e seja livre. A imagem que estou oferecendo é mais complexa. Você está infeliz. A causa pode ser mais complicada. Ir embora pode não resolver. Entenda a si mesma antes de destruir sua vida. Porque aqui está o que eu vi. Mulheres que são propensas à insatisfação nos relacionamentos também serão propensas à insatisfação em todas as outras áreas de suas vidas. E até que ela resolva seus próprios padrões internos, ela continuará buscando soluções externas. Ela continuará indo embora, mudando, fugindo. E a paz que ela procura nunca chegará porque ela está procurando no lugar errado. A paz que ela procura não está em um homem diferente. Está em um relacionamento diferente consigo mesma, com suas expectativas, com sua definição de suficiente. É aí que está o verdadeiro trabalho. Se este vídeo te tocou de alguma forma, quero que você faça algo agora mesmo. Não fique apenas assistindo e rolando até. Tome uma atitude. Se você está pensando em terminar seu relacionamento, faça uma pausa. Converse com alguém. Faça terapia. Entenda realmente o que está causando a infelicidade antes de tomar uma decisão que não pode ser desfeita. E se você já saiu de um relacionamento e ainda está sentindo essa insatisfação, entre em contato, comente abaixo, conte-me sua história. Porque quanto mais entendermos esse padrão, menos pessoas terão que sofrer com isso. E se você quiser mais vídeos sobre relacionamentos, comprometimento e a verdadeira psicologia do porquê as pessoas vão embora, inscreva-se agora mesmo porque estou criando mais conteúdo sobre esse tópico.